Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Beatriz Oliveira, ela é Community Manager na CISA de Minas. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Tudo jóia. Então você esteve... Aproveitar e perguntar, você esteve lá no WIT, né, da SBC? Como é que foi lá? Sim, foi muito bom, sabe? É bom reencontrar as pessoas, né? Porque voltou ao presencial, então a gente pôde conversar com bastante parceiros, né? De projetos parceiros aí do Meninas Digitais. Acho que foi bem importante e acaba trazendo para nós um novo fôlego, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê as atividades que estão sendo feitas aí no Brasil inteiro pelos projetos e fica muito feliz de ver que tem tanta gente envolvida e tantas meninas também se envolvendo, né, gostando de participar dessas atividades, inclusive as meninas das escolas também, não somente da universidade, que são as nossas voluntárias ou as nossas bolsistas, né? Então, isso é muito bom. É, e o legal é o seguinte, é que quer dizer, tem essa parte mais acadêmica, o pessoal do Meninos Digitais, mas e tem trabalhos como o da Beatriz, que vai falar hoje com a gente. Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Beatriz, tudo bem? Obrigada, pessoal, pelo espaço. Tudo bem, sim. Então, a gente sempre costuma perguntar, quando tem uma pessoa que está na área da computação, que é uma curiosidade nossa, porque a gente já escutou aqui vários perfis, como é que você, lá atrás, se interessou pela área da computação? Bom, eu entrei na área da computação muito por acaso, diferentemente da maioria das pessoas que estão na área, eu não fui criada com computador, com videogame, a gente, na minha casa, demorou a ter acesso a esse tipo de coisa, a gente não tinha condição para comprar isso, e eu fui ter meu primeiro computador, assim, dos 15 para os 16 anos, e só que eu tinha um amigo que ele sempre estava envolvido com essas coisas de computador, enfim. Tanto é que quando eu ganhei meu primeiro computador, ele que me ajudou a fazer tudo, assim, a conhecer, a mexer. E aí, quando a gente estava terminando o ensino médio, né, que a gente chega naquele momento de ter que decidir o que que vai fazer da vida, época de Enem, vestibular, eh, eu queria fazer artes cênicas, mas, mesmo que eu fosse para uma universidade pública, minha família não teria como, me ajudar a manter nesse processo todo, e aí eu acabei optando por fazer o mesmo curso que esse meu amigo ia fazer, que era sistemas de informação. A gente fez Enem juntos, usamos a nota do Enem, inclusive, para aplicar para conseguir bolsa, e entrei nesse curso muito junto com ele, né, pela influência dele, saber que eu ia estar na faculdade com uma pessoa que eu conhecia, mesmo, estudando algo que eu não fazia ideia do que seria, me ajudou muito no começo. E foi assim que eu entrei, foi muito por acaso. No começo eu não pensei, que eu conseguiria chegar onde eu cheguei, eu pensei em desistir várias vezes, muito pela questão de ter muita lógica de programação, e eu nunca fui boa em programação. Eh, e eu achava que no começo a TI era só isso, sabe. Então, depois que eu fui vendo, fui fazendo estágios, eu fui aprendendo que dava para seguir outros caminhos, mas a grosso modo foi assim que eu entrei, quase por acaso mesmo. É muito bom, né, quando você fala isso. Ah, a TI não é só o desenvolvimento, não é só a programação, né? A gente pode escolher aí diversas sub-áreas relacionadas com computação. E acho que isso é muito importante para que as meninas saibam, né? E por isso que é legal que a gente entreviste pessoas que fazem coisas diferentes na computação, né? Mas eu queria também, né, e na verdade nós queremos saber como foi a sua formação na área, então. Você fez o curso de sistemas de informação, como foi? Isso, eu fiz o bacharelado em sistemas de informação. Na época eu pensei junto com ele, né, ciência da computação ou sistemas de informação. E ciência da computação parecia algo muito ciência, assim, sabe, uma coisa muito distante da gente. E aí a gente pensou: "Não, vamos aplicar para sistemas de informação", e tinha numa faculdade onde a gente morava, assim, super perto,
E aí, pra gente, falando de logística, fazia sentido. Eu fiz em Goiás, na época eu morava lá, então eu apliquei para uma universidade de lá, enfim, a gente estudou lá durante toda a graduação. E eu acho que eu vou citar 2 coisas que foram muito importantes na minha graduação e que eu quero trazer, assim, de referência mesmo, né, porque hoje muita gente fala que graduação na área de tecnologia não é tão necessário, mas para mim foi muito necessário, porque foi a minha porta de entrada. Quando eu entrei na faculdade eu não sabia absolutamente nada, assim, pra você ter noção, eu não sabia que aplicações eram desenvolvidas com código, sabe, de tão distante da minha realidade que a tecnologia era. Então, o primeiro ponto, eu acredito muito que a faculdade é importante sim, para quem quer entrar na área de tecnologia. Eh, eu tudo que você puder fazer na faculdade, tudo que a faculdade pode te entregar, eu recomendo que aproveite, sabe. Eu fiz iniciação científica por 1 ano e, assim, foi muito enriquecedor para mim, publicar um artigo, desenvolver um projeto de pesquisa, me abriu muito a mente mesmo pra importância do estudo, da produção de conteúdo sobre determinado assunto. Inclusive um assunto que eu nem dominava, meu projeto de pesquisa foi em segurança da informação, e eu escolhi justamente segurança da informação na época por ser algo que eu não conhecia, que eu queria aprofundar. Então, essa é uma dica. E a outra é sobre estágios, né. Eu entrei, de novo, na faculdade sem saber nada. Na faculdade eu ganhei uma base sobre vários assuntos, lógica de programação, redes, banco de dados, mas eu pude aplicar isso, a partir dos estágios, né. Então, recomendo muito que, quem está ingressando na faculdade aproveite o máximo que a graduação, pode te oferecer, porque abre muito a mentalidade, né, que a gente tem, principalmente quando a gente não tem nenhuma ideia, assim, né, de como seguir na área de tecnologia. É um pouco difícil, eu sei, decidir, assim, qual área você quer. Eu admirava as pessoas da minha faculdade que entravam e já falavam: "Ah, eu quero ser uma pessoa desenvolvedora, eu quero ser cientista de dados", porque eu entrei não sabendo nem o que que eu ia fazer. E eu sei que é difícil escolher, mas eu acho que um caminho para você conseguir se orientar é aproveitar o máximo que a graduação te entrega, porque assim você constrói, né, o seu conhecimento e a sua base. Muito legal. A gente tem até que, né, Maria, mandar isso aqui para todos os alunos e alunas dos nossos cursos, para eles não desistirem, não largarem, também não levarem muito tempo para se formar. Talvez até fazer um cortezinho desse trecho para a gente estimular Sa mais. Sabe que eu pensei o mesmo, né, Adolfo, porque a gente diz para os alunos, assim, que vocês precisam vivenciar a universidade, né, porque a gente vê que muitos dos nossos alunos vêm para a universidade somente para fazer as aulas, e aí eles já saem, não ficam, não fazem iniciação científica, né, não participam de projetos de extensão, sabe, não tem aquela vivência da universidade dia a dia. E eu, quando fiz a graduação, passava o dia inteiro e a noite na universidade, né? Então, quer dizer, você vivencia aquele teu período, porque depois passa e você não vai ter a mesma experiência em outros locais, né? Então, acho que isso é importante, passar isso para os estudantes. E não adianta a gente falar muitas vezes, né, Adolfo? Então, outra pessoa falando é o máximo, daí a gente vibra aqui, ó. Eu ia dizer que dá para fazer monitoria, né, na faculdade, dá para fazer iniciação científica, eu acho que tem iniciação tecnológica também, no caso na UTFPR, né, tem estágio, tem empresa júnior, tem várias oportunidades. Então o pessoal às vezes quer fazer logo o estágio, porque, sem dúvida, principalmente na área de computação, o estágio é o que paga mais, de todos esses aí, mas é bom dar uma chance para as outras atividades. Então, quando eu vi o seu perfil, né, Beatriz, tem lá que você é gerente de comunidade do CISA de Minas. Então eu quero que você explique para a gente o que é o CISA de Minas e o que você faz lá como gerente de comunidade. Bom, a Cidade de Minas para mim eu gosto de dizer que é a minha bolha, né, é o meu lugar seguro quando a gente fala de diversidade, especificamente de diversidade na área de infraestrutura de TI. Muitas das iniciativas que a gente tem hoje para a comunidade são focadas em desenvolvimento. E eu comecei a minha vida em comunidades, digamos assim, em comunidades de desenvolvimento, né, na PHP Woman, que é uma comunidade fantástica, com foco em desenvolvimento PHP para mulheres.
E lá eu realmente conheci a essência de participar de comunidade, que vai muito além do técnico, que eu poderia ajudar de várias outras formas. Mas eu sempre senti muita falta de ter, comunidades falando a minha língua, né, que no caso é a língua da infraestrutura, e que é muito necessária no mercado, mas é pouco falada na comunidade, sabe. Eu sinto que é sempre pouco dado muito foco para desenvolvimento, porque é o que tem mais oportunidades, com certeza, no mercado. Mas existem outras coisas. Então, na cidade de Minas, a gente faz esse trabalho de falar sobre temas de infraestrutura. O nome da comunidade é até uma brincadeira com o nome da função que, das pessoas que trabalham com infraestrutura, né, que é de System Administrator, só que digamos que a junção do nome, né, é sysadmin, e a gente colocou Minas para identificar que era para meninas, para mulheres, enfim, na época quem criou esse nome foi a Valesca, minha amiga. E depois que a gente começou a trabalhar juntas, né, a gente começou a dar vida para a comunidade. Eu já tinha uns 2 anos já de experiência com a PHP Woman, então eu já sabia mais ou menos ali como puxar eventos, como fazer iniciativas. E a Cidade de Minas na época era só um blog, e aí a Valesca falou: "Não, então vamos fazer algo, tipo, para o nosso público, né, para o pessoal de infra". E aí nasceu a Cidade de Minas. E hoje a gente faz vários eventos, inclusive alguns em parcerias com empresas da área que nos apoiam, trazem profissionais dessas empresas para virem aqui palestrar sobre temas técnicos. A gente gosta muito de falar de temas técnicos. A gente tem como foco, né, trazer mais mulheres e mais diversidade, com certeza, para a área, mas a gente sabe que, no fim do dia, o que vai garantir mais empregabilidade, mais oportunidades para essas mulheres é o conhecimento técnico. Então a gente fala muito aqui, de temas, do momento, assim, que a gente vê que estão sendo muito abordados no mercado, então cloud, virtualização, segurança. A gente está sempre falando por nós mesmos ou trazendo profissionais, de outras empresas para falar, e a gente gosta muito disso, né, de ter outras mulheres falando para mostrar que tem outras mulheres sim nessa área que é tão grande, tão vasta, e que são especialistas no assunto. Então, a gente tem diversas formas de contribuição, então tanto para mulheres quanto para aliados também, é super importante falar sobre isso, porque homens também podem nos apoiar, podem nos ajudar de diversas formas. Então, a gente tem produção de conteúdo no blog, a gente tem um YouTube onde a gente faz lives, né, com diversos conteúdos, tem Instagram onde a gente posta várias coisas, tem um grupo no Telegram também. Então, como community manager, eu meio que cuido um pouco de tudo isso, e uma coisa que eu gostaria de falar também é que é um trabalho voluntário, a gente não é uma empresa, a gente não é uma ONG, a gente é uma comunidade, é um grupo de amigas que criou uma iniciativa e vai mantendo ali no tempo livre por um propósito, né, para o que a gente acredita, que é a diversidade em tecnologia. Essas iniciativas, né, que surgem, assim, pelo dia a dia, pela experiência de vocês, né, são muito importantes também para disseminar a computação. E é claro, como nas outras áreas a gente não tem muitas mulheres, né, então é importante puxar também para infraestrutura. Mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é o guia de infraestrutura em TI, né, que vocês acabaram fazendo, e como surgiu, então, essa iniciativa para escrever esse guia. O guia de infraestrutura de TI foi uma coisa, acho que uma das coisas mais legais que eu fiz em todos esses anos de comunidade. Ele nasceu, digamos assim, da necessidade de tentar deixar um pouco mais, de deixar a área de infraestrutura um pouco mais legal para as pessoas. Como eu falei, tem muita procura por desenvolvimento e conteúdos de desenvolvimento, mas a gente sente que a área de infraestrutura, às vezes, ela não é tão atrativa para as pessoas, por às vezes ter um pouco menos de vagas, se for comparado com o desenvolvimento, por às vezes ter um monte de tecnologias e um monte de camadas distintas.
Então, eu e a Mari, que foi, a minha parceira que ajudou a escrever o livro também, voluntariamente, ela também entrou na área de infraestrutura e ela teve as mesmas dificuldades que eu tive, né. Ela entrou na área sem saber o que estudar, né, como eu já falei, tem muitas camadas, tem data center, virtualização, redes, bancos de dados, containers, cloud. Então, quando você entra na área e você vê esse tanto de coisa, é um pouco assustador. E aí a gente, depois de eu ter passado por isso, a gente, tentou consolidar as nossas ideias e falar: "Não, vamos fazer uma coisa legal, vamos tentar escrever com uma linguagem acessível, uma linguagem que a gente gostaria de ter lido quando a gente estava aprendendo", sabe. Então a gente teve esse cuidado e é um guia que está totalmente em português, publicado aí para qualquer pessoa ler gratuitamente. E além do guia de infraestrutura, a gente também tem um de cloud que a gente fez esse ano, e que é com o mesmo conceito de desmistificar um pouco sobre o universo de cloud, de uma maneira gratuita e acessível para as pessoas que querem entrar nesse universo. E depois você passa para a gente, então, o link, né, para que a gente possa divulgar também com as meninas que participam do projeto e com aquelas que vêm para participar das nossas oficinas. Acho que será bem legal. Claro, passo sim. E você atualmente é consultora em infraestrutura de TI na Telefônica. Você pode nos contar um pouco do que você faz lá, quais são suas atividades, até mesmo como é que você chegou lá? Isso. Nossa, isso é muito legal. A Telefônica aqui no Brasil é conhecida como a Vivo, então até para quem não conhece ainda, tem essa diferença da marca, mas aqui no Brasil é a Vivo. E lá eu entrei numa área de infraestrutura há quase 2 anos atrás, e o meu foco antes era um pouco mais genérico, infra como um todo, e no meio do ano passado eu acabei focando um pouco mais em cloud, então desde então hoje eu estou num time que é focado em cloud computing e a gente faz, a gestão de cloud na Vivo, para diversos projetos, a gente faz a utilização também de diversas clouds, e isso é importante de falar, porque as empresas hoje, elas não estão mais buscando utilizar, só um provedor, né, um provedor de cloud. Existem vários cloud providers e elas utilizam, eh, diversos e cada um atende uma necessidade específica, sabe. Então lá a gente faz um pouco disso, né, que tem alguns ambientes que estão em AWS, em Azure, em OCI, então eu divido o meu tempo entre aprender um pouco sobre todos esses cloud providers atualmente, para poder criar soluções e também suportar soluções que a gente cria na Vivo. Você diz em sua página que você dedica boa parte do seu tempo a causas que possuem o objetivo de democratizar o acesso à educação e também apoiar a diversidade em STEM. Como surgiu essa motivação? Surgiu já na sua graduação ou foi depois, com a sua experiência no trabalho, no estágio? Foi durante o final, eu acho, da minha graduação, logo que eu me envolvi em comunidades, eu percebi que, até ter chegado ali, né, no passo de estar terminando uma graduação, eu entrei na faculdade com bolsa, eu participei de muitas coisas graças a oportunidades que eu pude obter, de maneira livre, de maneira gratuita, então e eu vi o quanto isso mudou a minha realidade. E desde então eu tenho tentado fazer isso, né, na comunidade. Hoje na Cidade de Minas a gente tem parcerias com empresas que, por exemplo, oferecem, cursos oficiais e vouchers para certificações para mulheres da comunidade gratuitamente. Além disso a gente, ensina diversos conteúdos de maneira livre, através dos guias que a gente escreve, então acho que desde que eu me envolvi com comunidades e eu vi o quanto eu estava sendo impactada, né, a minha vida inteira praticamente, com todas essas oportunidades que eu ganhei, desde então eu tento retribuir ao máximo, né, para que as pessoas também possam ter acesso a isso e
e consigam transformar suas carreiras. A gente tem histórias de mulheres que, estavam fazendo transição de carreira, fizeram um curso aqui com a gente, em parceria com a VMware, por exemplo, de virtualização, se certificaram, conseguiram arrumar depois, né, logo em seguida, um bom emprego de nível júnior, sabe. Então, isso a gente, entende que é super necessário fazer. A gente não faz nada em larga escala, até porque a gente não tem, eh estrutura para isso, mas, eu entendo que é tipo um trabalho de formiguinha, sabe, ajudando uma pessoa de cada vez, aos poucos a gente vai chegando lá. É isso mesmo. Até o nosso episódio anterior, a nossa entrevistada, a Larissa Monteiro, ela fez a transição de carreira, né? Ela era de geografia. Então, estou vendo aqui que ela fez curso do Programaria, ganhou bolsa da Educafro, fez um bootcamp no Reprograma, depois fez um programa de aceleração de carreira na Luiza Code. Então, ela participou de várias coisas. Hoje ela está como estagiária na empresa, ainda está nesse processo de transição, mas já está, né, relativamente encaminhada, né? E aí a gente sempre gosta de perguntar para as mulheres que vêm aqui se você enfrentou dificuldades na escola, né, durante a sua educação ou no trabalho que você tenha identificado que é por ser mulher. Sim, acho que infelizmente isso ainda existe. Quando eu entrei na área há quase 10 anos atrás, essas coisas inclusive eram até mais ainda comuns e evidentes, né, não, eu não acho que é normal, mas eram comuns, eram comportamentos e atitudes que as pessoas reproduziam e não era tão, eh, digamos que as pessoas não refletiam tanto sobre isso, como elas chegam a refletir agora, sabe. Eu acho que hoje a gente vive um momento muito melhor para quem está entrando no universo de tecnologia, principalmente para quem faz parte desses recortes de diversidade, aí eu nem falo só para mulheres, mas tem vários outros também. Então sim, eu já passei, muitas coisas inclusive me traumatizaram e, enfim, é até um pouco difícil falar, mas eu acho que é importante usar isso para, tentar fazer com que outras não passem por isso, sabe. Então dentro das comunidades, a gente sempre busca, por exemplo, criar um espaço seguro, criar um espaço acolhedor. Hoje na Vivo, eu faço parte da liderança do Vivo Mulheres, que é o nosso grupo de afinidade com foco em gênero na empresa, onde a gente faz ações também para focando em tornar os ambientes, né, de trabalho seguros, ambientes onde as mulheres possam trabalhar sem se sentir oprimidas ou com medo de se expressarem, com medo de ser quem são, por causa da discriminação. Então, hoje em dia, eu quase não vivo mais esse tipo de episódio, né, até porque eu trabalho num lugar onde eu me sinto confortável e hoje eu tenho o privilégio de poder escolher também, os lugares onde eu posso trabalhar, mas eu sei que para quem está no início de carreira isso não é tão possível e às vezes a gente acaba caindo em alguns lugares tóxicos, mas hoje em dia eu sinto que o meu papel é mais apoiar outras mulheres para que elas, se elas estiverem passando por isso, para que elas, eh, saibam que elas são muito maiores do que qualquer preconceito, e eu tento ao máximo tornar os espaços em que eu estou inserida, seguros e confortáveis para todo mundo. A gente teve um problema nessa parte da gravação, mas a pergunta que a gente fez para Beatriz foi: que mulheres inspiraram você em sua carreira? Eu sempre digo, inclusive até para os meus gerentes, às vezes, que eles, são preocupados, inclusive, com essa causa, né, de diversidade e nos processos seletivos eles sempre buscam ter mulheres participando e tudo mais, mas eles sempre falam: "Ai, é tão difícil achar mulheres", e eu falo: "Não, não é difícil de achar, até porque se eu fizer um evento agora para a comunidade e abrir as inscrições agora, vão vir várias mulheres". E ao longo da minha jornada, várias mulheres, me ajudaram muito, assim, a começar na minha primeira oportunidade. O meu primeiro estágio foram 2 mulheres, na verdade, que me deram a minha primeira oportunidade de trabalhar na área, a Marisa e a Rúbia. Então, para mim, acho que foram as minhas primeiras referências, assim, de mulheres na área e que me ajudaram muito.
na minha entrada na área. Também admiro muito a Valesca Fortunato, que é a criadora da Cidade de Minas, que foi minha gestora também por quase 1 ano e meio, e é uma mulher inspiradora e que ajuda também outras mulheres em diversos estágios das suas carreiras. Ela me ajudou no momento em que eu queria, inclusive, mudar de estado. Como eu falei, eu morava em Goiás, trabalhava em Brasília por um tempo e eu queria vir para São Paulo. E na época ela me deu essa oportunidade. Não era tão comum, por exemplo, fazer processos seletivos remotos na época. Eu perdi, inclusive, várias oportunidades porque eu não era de São Paulo, não estava aqui para fazer processo. E ela foi uma pessoa que me abriu as portas e me contratou e junto comigo montou a Cidade de Minas e até hoje a gente é muito amiga e eu admiro demais ela. Tem também a Suane Barbosa, que conheci através da Valesca. E eu posso deixar todos esses contatos para vocês também, para vocês recomendarem elas. São mulheres, a Suane e a Valesca são da área de infraestrutura e são fantásticas. A Rúbia e a Marisa, que eu citei no começo, trabalham para o governo, são funcionárias públicas, e têm skills também assim, incríveis na área de tecnologia. Então, tem várias que me influenciaram e me impactaram todos os dias. E eu acho que uma coisa que é importante da gente ressaltar é que às vezes a gente fica buscando exemplos grandiosos, sabe? Mulheres que, enfim, receberam algum prêmio muito grande, foram reconhecidas mundialmente, mas as que estão no nosso dia a dia e que fazem a diferença, né, na nossa vida, a gente precisa exaltar também. Então, essas são as pessoas que eu acho que mudaram a minha parte da minha trajetória e eu admiro demais. Também é mais uma fala importante, né? Porque muitas vezes a gente acaba falando bastante de pessoas que foram excepcionais, vamos dizer assim, né? Que acabam sendo conhecidas mundialmente, mas acho que é importante que a gente faça isso, né? A gente veja as pessoas que estão ao nosso lado também, ao nosso redor, as mulheres que estão aí na computação hoje, né, que fazem muito e que têm feito para trazer mais mulheres, né? Acho que é uma fala bem importante, tanto que hoje a gente acaba pensando mais, né, em vamos fazer pesquisas, mas para saber quem são as mulheres que estão aí atuando, né? Até o próprio podcast, eu acho que ele acaba levando a isso, né? Porque a gente traz pessoas, vamos dizer assim, normais, entre aspas, né? Para conversar com a gente e para contar suas histórias. E as pessoas que ouvem acabam conhecendo histórias maravilhosas, né? De gente que lutou e luta para conseguir ter um espaço na carreira, né? E faz isso no seu dia a dia, e a gente deve reconhecer o valor dessas pessoas, que é muito grande, né? Acho que é bem legal essa sua fala também. Bom, e o que você diria para as meninas, né, e mulheres que acabam ouvindo o nosso podcast, né? A gente sabe que também tem homens, meninos que ouvem, né? Mas assim, mais especificamente para elas que estejam aí pensando em seguir carreira na computação ou talvez uma mudança de carreira, né? O que você diria para elas? Eu diria para que elas não tenham medo de ir. Primeiro que a gente precisa quebrar um pouco o mito, né, de que exatas não é coisa de mulher. Às vezes não. Na maior parte do tempo, você vai provavelmente ser a única numa sala de aula, numa reunião técnica, e isso vai ser um pouco intimidador. Mas a gente não pode deixar de estar nesses espaços, até porque outras mulheres antes de nós, inclusive, estiveram nesses espaços e elas que nos abriram, né, os caminhos para que hoje a gente chegasse até aqui. Como eu falei, acho que no começo, há 10 anos atrás, quase, né, quando eu entrei na área de tecnologia, o cenário era um pouco mais intimidador nesse sentido. Hoje as coisas já estão melhorando e evoluindo ao ponto da gente ter
vagas afirmativas para mulheres, ter comitês de diversidade dentro das empresas para falar sobre isso. Então, eu recomendo que vá sem medo. Algumas situações, infelizmente, vão acontecer, que podem te desanimar, mas eu recomendo que tente ir mesmo com medo, mesmo sendo a única, e sempre tente puxar outras, sabe? Incentivar outras. Eu sempre falo, não é bom ser a única em tudo. Então, sempre que você tiver como incentivar outras a estarem com você, assim, quando você sentir que você chegou lá onde você queria, ajude a puxar outras, porque assim a gente vai conseguindo incluir todo mundo que a gente precisa nessa jornada. Maravilhoso. Então, agora a gente chega numa parte mais relaxada, talvez, do nosso episódio, onde a gente pede para as nossas convidadas indicarem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja algo da área de computação ou não, somente que você queira passar para os nossos e nossas ouvintes. Bom, eu indico, né, sou suspeita para falar, mas eu indico os nossos guias de infraestrutura e o guia de cloud. São conteúdos feitos por mulheres brasileiras, conteúdo feito em língua portuguesa também. É muito importante ressaltar isso, porque boa parte dos conteúdos técnicos da nossa área estão em inglês e a gente sabe que isso não é tão acessível para a maioria das pessoas do nosso país. Então, esses são, assim, 2 conteúdos que não é porque eu que fiz, mas eu indico eles 2, porque são conteúdos que eu acredito muito, foram feitos com um propósito muito genuíno e, enfim, tá aí para quem quiser consumir a qualquer momento gratuitamente. Também indico os conteúdos produzidos pela Linux Chips, que é uma empresa brasileira e que também apoia demais a comunidade de tecnologia. Eles falam bastante também de infraestrutura, assim como nós, eles têm um viés de infra, cloud também. Então, eu recomendo bastante os conteúdos deles. Volta e meia tem bolsas exclusivas para mulheres também que eles oferecem. Então, acho que essas são as minhas 2 dicas assim de conteúdos e comunidades em geral. Legal. O Jefferson, se ele estiver nos escutando, vai ficar feliz, que já é segunda entrevistada que fala da Linux Tips. Então, muito bom, ele realmente faz um trabalho fantástico, não só de produção de conteúdo, ele é super animado, super energético, né, e ainda por cima, parece ser muito gente boa, não conheço pessoalmente, mas assim, pelas posições que ele tem no Twitter, parece ser uma pessoa muito legal. E onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Quer dizer, essa é uma pergunta que eu faço, mas eu achei bastante coisa. Eu achei o seu site, lá tem um monte de links, e de lá vai para o seu LinkedIn, o seu Twitter. Mais alguma coisa? Tem o meu site, né? Um portfólio bem basiquinho que eu fiz, dboliveira.com. Na verdade, se você jogar na internet esse usuário DB Oliveira, vai achar tudo sobre mim, porque todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, o usuário do LinkedIn são todos com esse usuário. Então, fiquem à vontade para me adicionar, para me procurar, para conversar, fazer networking, pedir alguma dica, compartilhar alguma coisa. Se quiserem se envolver com a Cidade de Minas também, é só me procurar. A gente não tem nenhum processo formal, de nada. É só chegar e realmente falar, quero contribuir, e a gente vê a forma de viabilizar isso, não tem nenhum segredo. Então, essas são, acho que as minhas principais formas de contato. E também as redes sociais da Cidade de Minas, como sou eu e a Valesca que administramos, então é só jogar aí Cidade de Minas na rede que vocês vão achar a gente e podem mandar mensagem por lá também. Muito bem, então a gente chega ao fim, né? Chegamos ao fim desse episódio e queremos agradecer a Beatriz por estar aqui com a gente, né? Por contar um pouquinho a respeito da sua vivência, né? Da sua trajetória na computação e também por ter dado aí alguns depoimentos muito importantes, né? Acho que suas falas foram muito legais e motivadoras também para
as outras mulheres, né, que acabam ouvindo o podcast. Então, acho que a gente só tem a agradecer e você, né? Você quer mandar um abraço para alguém, quer agradecer? Fique à vontade. Eu agradeço o espaço, acho que o podcast de vocês trata conteúdos e traz pessoas muito bacanas para falar, então agradeço muito o espaço de estar aqui. Queria agradecer a todas as mulheres que eu já citei aqui, e teve uma que eu esqueci de falar, mas eu lembrei que foi super importante na minha carreira também, que é a Mônica Dantas, que trabalhou comigo aqui na Vivo. Hoje ela não está mais, ela acabou indo para outra empresa, mas foi uma mulher que me apoiou muito e me ajudou a crescer muito também dentro da empresa. Então, vou deixar o contato dela aqui, queria mandar um abraço especial para ela. E para todo mundo que estiver ouvindo, obrigada por nos ouvirem e agradeço a você, Maria Cláudia e Adolfo, também pelo espaço e pela oportunidade. Gente, obrigada. Muito obrigado, Beatriz, e a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.